Eu acho que contribui no melhor tratamento até com os filhos, porque, por exemplo, eu posso falar dos meus filhos. Eu tenho filhos e eu vejo hoje que eu fiquei grávida e eu fiz terapia haitiana, e eu vejo a questão do Lucas, o quanto eu acho que eu sou uma melhor mãe hoje. Eu acho assim que eu pude com meu filho viver coisas que antes eu não tinha conhecimento. Por exemplo, a questão da amamentação, do cuidado, de você poder estar com seu filho, estar realmente com ele, poder estar olhando, amamentando, ter mais tranquilidade também na questão da gravidez, porque eu pude fazer terapia e antes eu não tinha isso. Amamentação. O contato com o seio e o olhar da mãe é de importância fundamental para o bebê. Um bom contato afetivo neste período irá favorecer bons contatos afetivos futuros. A gente quer explicar que realmente para fazer um trabalho de qualidade com as crianças, né, assim, a gente não chega ao que o Reich pensou no Crianças do Futuro, porque o Reich tem um projeto, né, teve um projeto chamado Crianças do Futuro, que era assim muito mais exigente. A gente tentou fazer uma intervenção, né? Não aos moldes de Criança do Futuro, mas inspirado em Crianças do Futuro. A criança do futuro é doce, plena de amor, capaz de dar-se plenamente e com prazer. Seus movimentos são harmoniosos, sua voz é melodiosa, seus olhos resplandecem uma luz tenra, olhando o mundo com um olhar calmo e profundo, irradiando sua energia vital e transmitindo força aos outros. É suave no contato com as mãos e irradia amor. William Reich. Claro que com uma situação dentro da nossa realidade, aplicado à realidade brasileira e aplicado à população mais pobre, né? E com todas as dificuldades que a gente sabe que essa população tem, de miséria econômica e de miséria emocional, né? Porque a gente vai estar trabalhando com pessoas despossuídas, com dificuldades econômicas, dificuldades de sobrevivência, né? E também com um alto índice de miséria emocional, né? Então o nosso desafio era muito maior do que você fazer uma intervenção já quando as condições econômicas estão garantidas. Esse eu acho que é o diferencial do nosso trabalho. Tem criança que a gente sente que chega aqui na nossa creche, eles não têm o que comer em casa. Geralmente, às segunda-feira é que a gente vê bem isso. Então, são famílias mesmo carentes, mesmo, que precisam mesmo da nossa creche. Então, a gente faz um trabalho assim muito legal, um trabalho com psicopedagógica. Nós temos a Hora da Novidade para as crianças, nós fazemos a Assembleia das Crianças, uma vez por semana a Assembleia, e todo dia a Hora da Novidade, para que as crianças se sintam à vontade, para que quando eles chegam aqui na nossa creche, eles se sintam como se fosse a casa deles. Assembleia das Crianças. Este método teve origem no trabalho desenvolvido por A.S. Neal em sua escola Summerhill, na Inglaterra. Tudo quanto se relacione com a sociedade, o grupo, a vida, inclusive as punições sociais, é resolvido por votação nas Assembleias Gerais da escola semanalmente. Quando a gente pensa um pouco nessa questão da miséria emocional, que é alguma coisa pouco aprofundada e pouco difundida, as pessoas não falam sobre miséria emocional, né? É mais fácil a gente entender a miséria econômica, né? E aqui no Brasil tem muito uma situação de você somente investir e dar dinheiro para alimentação e para obra, né? Então, para material, para construção civil. É muito difícil que se patrocinem, né, trabalhos de investimento no ser humano, ou seja, pagar recursos humanos e pagar formação. Quase nenhum financiador faz isso no Brasil. E a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir recursos para justamente financiar isso. Então, o que a gente quer falar sobre pagamento de recursos humanos e pagamento de formação? Recursos humanos porque a gente precisa de ter pessoas, trabalhadores com salário decente, com condições de segurança, com as condições trabalhistas de forma legalizada, que eles possam ter uma certa tranquilidade para trabalhar, né? Então, assim, algumas condições básicas o trabalhador precisa ter para poder fazer um trabalho, além das condições emocionais, né? Então, assim, muitas das situações não são aprofundadas, né? Então, assim, basicamente, se chega em várias instituições onde não é feito um trabalho emocional. E a gente quer
fazer um trabalho emocional. Por quê? Porque através do conhecimento reichiano, a gente percebe o quanto que os primeiros anos eles são decisivos para o ser humano. E muitas das coisas vividas, muitas das experiências vividas na gestação, no parto, na amamentação, né, nos primeiros 5 anos de vida, são decisivos. E essas crianças, né, elas possuem assim traumas fortíssimos. Primeiramente, muitos não foram desejados, não foram planejados, né? Então, a maioria não foi aceita para vir ao mundo. Então, você já entra no mundo com essa dificuldade de não ter sido desejado. Depois, muitas situações de gestação, de violência na gestação, de intranquilidade, de problemas graves na gestação, né? Problemas emocionais, problemas com o companheiro, ou às vezes muitas dessas mulheres passaram a gestação sozinha, tendo que arcar, se subsidiar financeiramente. Então, assim, muitos problemas graves na gestação. Muitos partos com dificuldades, com problemas, com hospital público. Muitas mulheres não têm nem dinheiro para ir de carro para um hospital. Não tem condições no hospital público de ser atendida. Então, assim, muitas situações, as equipes dos hospitais não são preparadas para receber emocionalmente essa gestante. Então, assim, são vários problemas que são vividos e que ficam impressos no organismo de cada criança. Com as creches, né, nós trabalhamos inicialmente com as creches, e a criança chega já com 2 anos, né? Então ela entra na creche com 2 anos. E já assim, com os 2 anos, muita coisa já está impressa nesse organismo, né? Então, já na creche, a gente já precisa fazer algumas intervenções, né, de alguns prejuízos que essa criança tenha tido no nível emocional. Primeiros socorros ergonômicos, realizados para garantir a manutenção do funcionamento autorregulado da criança, sobretudo se implementados ainda na primeira infância, até os 4 anos de idade, quando os bloqueios emocionais ainda são maleáveis, as couraças não são crônicas e a energia ainda flui livremente. Então, assim, nós precisávamos preparar essa equipe para já receber assim, né? Para receber e fazer pequenas intervenções. Então, por exemplo, né? Uma criança que está mordendo outras crianças. Então, a gente orienta para que seja dada uma toalha para essa criança, por exemplo, para poder descarregar a sua mordida e não apenas reprimi-la no movimento. É claro que quando uma criança está mordendo outra, nós temos que interrompê-la de morder a outra criança, mas não temos que interromper o movimento que ela está fazendo de expressão. Então, esse movimento de expressão, ele precisa de alguma forma ser descarregado. Por isso que nós orientamos a toalhinha. Nessa questão da utilização da técnica da toalha, por exemplo, essa criança precisa dessa descarga porque provavelmente anteriormente tem havido um desmame prejudicado, não foi um desmame natural, porque tanto a amamentação quanto o desmame precisam ser preparados, precisam ser trabalhados e elaborados. Quando existiu alguma tensão que ficou ancorada anteriormente, provavelmente essa tensão se concentra nesse segundo segmento na boca, e aí ela precisa ser expressa. Couraça é o bloqueio muscular crônico que impede o indivíduo de viver plenamente suas sensações emocionais, choro, alegria, amor, etc. E às vezes uma situação cotidiana na creche, uma situação sem importância, de novo reedite essa experiência anterior e faça com que a criança queira descarregar. Então nós não podemos perder a oportunidade dessa descarga. Então nós temos que fazer as duas coisas, ajudar esse organismo a descarregar e proteger a outra criança para ela não ser alvo de uma agressão,